Boa noite, meu povo! Localizei meu ponto fraco. Vamos lá, vamos lá. E como é que vou recusar? Boa noite, Michele, Mônica. Pois se é você meu ponto fraco. Música nova aí pra vocês, ó. Habilidades para driblar. E como parar? Não sei. Como é que tá meu áudio aí? Talvez Estão me ouvindo bem? mata minha sede ainda. Oi, Mário, oi, Elô, Mata minha sede ainda. Karine, Oliveira, um beijo, minha linda. Ju, direto de Miami. Talvez mata minha sede ainda. Jade, um beijo, Jade. Hoje vale a corrida, bailar. Vale a corrida, bailar. Catarina, Eduardo, fala, meu irmão. Tininha. Oi, Queen. Me digam aí como é que tá o áudio, se tá legal. Eu tô gritando aqui. Oi, Cíntia, fala, papa. Carol. Já baixaram essa música aí no Spotify? Tá bombando. Música da patroa aí. Áudio ok? Massa. Fala, Léo. Fala, Gustavão. Carla, tia Carla. Mona. Localizei meu ponto fraco. Show. Olha só, pessoal. Deixa eu baixar a música aqui. Oi, Sussu. Oi, Viviane. Oi, todo mundo aí. Boa noite a todo mundo aí que ainda não conheço. Hoje é live especial com a patroa. Ela resistiu muito para poder vir essa live. Mas hoje eu peguei ela de jeito e ela tá aqui. Chega aí, mamãe. Oi, gente. Olhar, Essa cantora aqui, sucesso da Bahia. olhar. Tem tudo pra estourar aí. Olha a música dela aí. Bailar. Tá bom aqui, ó, a distância de você, não? Boa noite, gente. Um Ela dá prazerzão. beijo aqui, vendo o clipe. Então, pessoal, vamos organizar essa live aqui. Vocês vão perceber que aqui embaixo, onde vocês vão comentar, tem um quadradinho com interrogação. Eu vou ter que tirar aqui, interromper os comentários para poder organizar aqui a live. Então, as perguntas, quem quiser fazer perguntas, vá no quadradinho com a interrogação, que a gente vai se guiar por isso aqui, certo? Então eu vou, Olivinha, Iana, minha Boa colega. noite, minha gente. Fala aí, mamãe. Dá um alô. Boa noite. Eu já entrei ali nos comentários e jogou uma make diferente. Eu me maquiei no escuro, porque o Daniel estava ajeitando a luz da live. E eu tô bem... Pá, vamos lá. O Tá olho lindo. chega a estar graúdo. Tá lindo. Então deixa eu tirar aqui os comentários e ó, já tem aqui 63 perguntas. Tá vendo o que eu falei? Tá. Esse quadradinho Tá. aqui. Deixa eu desativar aqui. Vamos lá, vou fixar aqui um comentário. Não, se eu fixar não adianta porque eu vou tirar, não vai... Então vamos lá, já tem uma galera boa aí. Então, pessoal, para quem já me segue aqui, já conhece esse meu projeto de lives, essa acho que é a live número 53 ou 54. 385. Ela tem o ciúme das minhas lives, Não, amor. não gosta que eu faça lives. Não, amor, porque quando ele tá fazendo live, mamãe tá dando banho nas crianças, dando comidinha. nas Mas crianças, sozinho. o dia todo o papai tá em cima, né? Tudo bem, tá perdoado. Então, para quem não conhece ainda esse projeto, eu venho trazendo sempre vários profissionais, colegas, né, da nutrição, médicos, enfim, pessoas. Já Gominho já veio aqui já, várias personalidades, várias pessoas que são inspiradoras para mim. Então, a intenção dessa live é informar, é bate-papo, é descontrair, é brincadeira também. Mas no contexto da quarentena que a gente está vivendo, que tá um momento bem tenso, bem difícil para todo mundo, então a intenção da live é levar algum conteúdo relevante que faça com que você passe por esse momento, né, da forma mais leve possível, que você desenvolva ferramentas de autoconhecimento. Eu já trouxe aqui muita gente falando sobre meditação, sobre Theta Healing, enfim, várias coisas relacionadas à saúde mental, à saúde física também, né? Eu venho falando muito sobre nutrição, sobre alimentação, o que comer.
E essa live de hoje é com uma pessoa que eu admiro muito, né? A gente está aqui 12 anos juntos. Ivetinha é uma pessoa assim, exemplo, né? Ela da boca para fora, o que ela faz, né? O que eu posso dizer que eu convivo com ela aqui há muito tempo. Então, assim, ela tem muito a compartilhar aqui com a gente, né? Então, a intenção da live aqui é a gente falar sobre vários assuntos, tá? Não é nada engessado. Eu queria que a gente conduzisse em relação à saúde, tanto a saúde física como a saúde mental. Ela tem muita história para contar, tem muita coisa que ela pode compartilhar com vocês. E como ela é uma pessoa muito querida, né, por todos, eu nesses 12 anos ainda não vi uma pessoa que veio falar mal dela, nem que veio criticá-la. E ela influencia muita gente, então eu acho que é melhor que a gente ouça da boca dela, né, do que eu falar, Ivete faz isso, Ivete faz aquilo e tal. E vocês sempre me perguntam várias coisas relacionadas à alimentação dela, né, em relação à performance dela, que é uma coisa, eu acho que a marca registrada dela é a performance dela, né, que quanto mais velha ela vai ficando, melhor ela vai ficando. Ela vai contra todas as teorias da nutrição. Ontem eu estava falando disso depois. Foi. Ela vai contra todas as teorias da nutrição, do exercício físico, e ela tem uma ligação muito apaixonada pelo trabalho dela, né? Pela forma que ela vive e conduz a vida dela, e isso é inspirador para mim também. Então, vamos lá, eu vou perguntar algumas coisas para ela aqui, que vocês já mandaram nos stories. Ah, massa, já tem uma... Já tem umas perguntas que eu já selecionei aqui, perguntas bem gerais, assim. E vamos... Deixa eu botar a mão pra cá. Vai ficar apertadinho aqui, mais gostoso. E vamos também depois responder as perguntas. Eu só te mostrar aqui como é que é. Você não quer botar um pouquinho mais para trás para pegar? Eu tô sem óculos aqui, eu não consegui ouvir. Vá. Olha só, a gente vai só mostrar para ela aqui. Quando eu abrir a pergunta, vai ser assim. A gente vai escolher a pergunta aqui, tá vendo? Vai passando Aquela dedo. primeira pergunta eu já adorei. Qual? Como ela detona a live, ele se defende. Como é isso? Você está entendendo a pergunta? Não, tem pergunta aqui, não é pergunta, tem Tá. comentário, entendeu? Ah. Mas eu vou Aqui. depois a gente faz essa. Essa aqui, ó. Tá. Né? Você quer que eu compartilhe isso aqui? Vamos? Luca Teixeira. Então vamos responder a primeira pergunta e... Luca.Teixeira. Vamos... Aqui não tem nenhum roteiro, a gente vai falando e de acordo com o tema a gente... É difícil introduz. a gente fazer um roteiro aqui, né, gente? A gente nem preparou muito o que poderia falar. A gente conversou sobre o que eu poderia acrescentar dentro do perfil das lives de Daniel, né? Sempre de uma forma Sabe pra você. de colaborar, especialmente como ele falou na quarentena, a gente passar algo que seja, que a gente tem em comum também com quem está em casa, que são muitas coisas a propósito, muitas, não há diferenças. E vamos lá, como é a alimentação de Ivete no dia a dia para manter essas pernas maravilhosas? Olha, o negócio das pernas é uma questão também... De nascença. Não, peraí, Cíntia também tem umas pernas grossas, Ricardo, todos os meus irmãos, todos têm pernas grossas, com os quadríceps fortes. Quando ela nasceu uma perna, depois que viu a cabeça, os braços, entendeu? Eu nasci com 5,9 kg. Eu fui a única... Gostosinha. Foi a única filha que minha mãe teve cesárea. Os demais ela teve normal. Quantos quilos você nasceu? 5,900 quilos. Continuo... Desses 5.900, 5 de pernas. Não, eu continuo na proporção. Continuei, fui crescendo, fui na proporção. Mas é assim, tem uma questão genética, né? Física, que é uma herança de minha mãe e do meu pai. Minha mãe, embora ela fosse mais baixa do que eu, mas também com as pernas muito fortes. Meu pai muito mais alto do que eu, também com pernas muito fortes. Então, acho que juntou os dois. Você quer tirar a pergunta? Não, pode falar. Tá. Ih, gente, Sem querer. Volta aqui. Peraí. você bate na tela assim, ó. Pronto. Aí, depois você tira, aí a gente bota outra pergunta. Tá. Mas eu me lembro que eu com 16 anos, 17 anos, eu tenho um irmão, não sei se vocês sabem, eu somos uma casa com 6 filhos, e eu perdi o meu irmão, eu tinha 15 anos, ele tinha 20, estava completando 20 anos. Mas antes da gente perder ele era goleiro de futebol de salão, e ele fazia muita atividade física. E eu comecei a correr com ele, eu com 13 anos, 14 anos, comecei a correr com ele, e comecei a tomar gosto pela atividade física. Eu me sentia bem.
Primeiro que era uma forma de eu extravasar o volume de energia que eu sempre tive, que é uma coisa que a gente fala muito. Descomunal. Eu mesma me impressiono quando eu acho que eu vou sucumbir ao cansaço, de repente vem uma onda de energia, o que é maravilhoso. E só para complementar o que você está dizendo, que é uma coisa que pouca gente discute. Esse lance da energia, a gente sabe que existe uma energia que vem dos alimentos, né? O que você come pode deixar você com energia, sem energia, mas essa energia que vocês estão ouvindo ela falar aqui é uma energia que vai além de qualquer coisa material. É o trabalho dela, é a forma como ela soma, né? se conecta, é a parte espiritual dela, porque não cabe na teoria do que a gente estuda da medicina, porque assim ela faz um carnaval daquele de 6, 8 horas em cima do trio, às vezes comendo um pedaço de maçã, e enfim, uma semana inteira na véspera, se alimentando mal por conta de ansiedade, mal que eu digo comendo né? pouco e tal. E assim, essa energia vem de vocês, do público, vem de outras instâncias, né? Por isso eu acredito muito, né, nessa forma de enxergar o corpo, né, em vários níveis de energia, o físico, o espiritual, o mental e tal. E ela é a comprovação científica disso, porque o que ela come não é compatível com aquela energia que ela tem, que vocês veem em cima do palco e que Mas crescente. Você falou uma coisa que é fato, assim. Daniel é testemunha disso. Eu tenho 1000 fontes de energia boa que faz com que isso se multiplique dentro de mim. A minha origem, as pessoas que os meus pais, a minha família, os meus irmãos, isso já fomentou muita coisa boa. Eu sou a caçula de 6. E aí, nessa correria, eu tive perdas muito difíceis, tive que buscar maneiras de passar por essas perdas e essas revoluções emocionais da minha vida de uma forma digna e sem vitimismo. E comecei a trabalhar com música, que é uma coisa que eu sempre gostei. E aí, do meu trabalho, eu consegui me profissionalizar, quer dizer, eu consegui ter uma profissão, eu consegui conhecer pessoas de muita importância para mim mesmo, Daniel sabe disso. Os fãs são, de fato, uma fonte de inspiração e uma fonte inesgotável dessa energia, porque eu me renovo muito em função de entender que eles compartilham da mesma coisa que eu gosto. Então, assim, quando eu estou fraquejando, eu lembro que tem muita gente que quer junto comigo, então aí eu vou. Tem a minha família, tem os meus filhos, tem Daniel, continuo tendo a minha família, irmãos, enfim, amigos. E tem uma coisa que eu acho que é a parte principal da minha fonte de energia, é a maneira como eu lido com as coisas ruins. Eu sou uma pessoa extremamente paciente. Demais. E eu sou uma pessoa que eu não evoluo àquela angústia. Se eu sei que aquela fonte, obviamente me preocupa, me chateia e tudo, mas isso tem um tempo determinado dentro de mim. Eu sei que aquela angústia, aquela coisa, ela não é verdadeira. Às vezes eu falo sobre aquilo, eu discuto sobre aquilo, aquilo entra em mim, mas entra para que eu busque uma solução quanto antes, para que aquilo não fique permeando em mim. Então, eu sou uma pessoa que sei perdoar. Demais. Eu sei perdoar, eu sei pensar na situação inversa, nas duas versões da história. Lugar, né? Não, nas duas Tem versões empatia. da história, porque às vezes a gente está tão ali dentro do negócio, a gente está errando e a gente não percebe que está errando. Então, eu fui trabalhando isso, até mesmo por conta do meu trabalho, que eu sempre tive contato com muita gente, então eu nunca pude chegar para as pessoas com aquela carga negativada. Você tem um lance muito de ser justa, de não ser injusta, né? E aí essa reflexão... Porque eu tenho sempre essa sensação, eu não gostaria que fizessem comigo. Mas não é uma coisa só de bondade, não, é de uma inteligência emocional mesmo. Eu sei que se eu permanecer nesse status, eu vou me quebrar, minha energia vai cair e eu não vou ter força criativa, força física, força emocional. Eu não vou ter. Muitas vezes eu cheguei, depois a gente volta para as pernas, viu, gente? A gente fugiu. Você até agora não falou da alimentação, né? Alimentação é o seguinte, eu acabei de bater um cuscuzão com café com leite, que é uma coisa que tem uma relação emocional, afetiva com minha mãe. Minha mãe, quando a gente era pequeno, muitas vezes a gente não percebia as crises que se passavam pela casa. Às vezes tinha uma fartura absurda de comida, às vezes não tinha fartura,
mas isso era costurado de uma forma tão linda que minha mãe fazia a gente ter prazeres com coisas bem simples e gostosas também, e com coisas... Feitas com carinho, né? Feitas com carinho e com coisas Na bem presença dela. chiques, de sabores mais excêntricos, mais exóticos e tal. Então, o café com leite, por exemplo... Não, mas ele tá querendo perguntar assim, se eles sempre perguntam pra mim, né? Se existe alguma dieta, se existe algum ingrediente, se existe algum segredo. Eu acho que, que Daniel, você come. Fale pra mim, que eu já falei isso eu mil antes vezes. fazia dietas. Dietas assim, os carboidratos, Restritivas. à noite não pode. Funcionavam comigo assim, por quê? Porque eu tinha uma outra vida, a minha dedicação era exclusiva pro meu trabalho, eu fazia show, então eu tinha o tempo de comer a coisa certa e tal. E sempre fui uma pessoa, eu sempre fiz atividade física. Eu sou um atleta. A única coisa que pega pra mim é que eu durmo tarde em função da minha rotina de trabalho. Exceto por isso, eu tenho hábitos de atleta. Todos os hábitos. Eu sou uma pessoa que... Não bebe. Não bebo, não fumo e me alimento sempre de coisas, desde pequena, de coisas... Come muita fruta. Adoro Vou falar, verdura. dar nome aos bois que fica mais fácil, né? Como Então, muita fruta, muita verdura, bebo muita água, sou mais inclinada aos sucos, enfim. Salada também. Salada, adoro, tenho prazer em comer isso. As coisas integrais também foi uma coisa mais recente, né? Assim, de você... Mas aí eu conheci Daniel, que nós nos conhecemos numa fase assim, tipo, se conhecendo, namorando, então ele me trouxe a informação, eu imediatamente absorvi que eu estava afim dele, então eu absorvi para poder ele também achar massa que eu estava absorvendo as informações. Mas com o passar do tempo que eu fui convivendo com ele, eu percebi o quanto aquelas informações eram para uma vida inteira. Eu achava massa que Daniel nunca falou comigo sobre volume de comida, sobre quantidade. Ele fazia assim, você vai comer e vai se saciar. Assim que você se saciar, você está nutrida. E sempre do ponto de vista de nutrição, de saúde, nunca de uma questão estética, que é algo também que eu trago comigo. Eu acho que a estética, você, obviamente, trabalha com gente, a gente é pessoa pública, eu estou aqui toda arrumadinha, me maquiei, então, em respeito, carinho a vocês. Mas isso é uma coisa que não me domina. Não é uma coisa que me faz mais feliz ou menos feliz. Você já foi para outro assunto, que pode ser uma outra pergunta que até teve lá nos stories, que eu queria também te perguntar, porque muita gente se questiona em relação a isso e muita gente aí precisa ouvir o que ela tem a dizer em relação a isso, porque eu acho legal. A gente sabe, né, no meio, todos os meios, né, mas ainda mais no meio artístico, né, porque você se expõe na TV, em propagandas e tal, existe uma ditadura da beleza, existe um padrão de beleza, né, que é imposto, né, que no passado já foi agressivo. No passado já foi mulheres mais gordinhas, né, na época lá, sei lá, de Marilyn Monroe antes. As mulheres mais cheinhas eram mais... Era permitido, vamos dizer assim, Não, você vê pela própria história da arte, como os homens retratavam mulheres nas telas. Não era nem permitido, era valorizado, né? Era valorizado... permitido não, corpo, valorizado. Sim. Corpos com curvas e tal. E hoje está cada vez mais para o lance da magreza e de um padrão. E a gente sabe que não existe uma forma, né? Cada um tem a sua forma, né? A gente chama de biotipo. Tem pessoas que são magras e altas, pessoas que são magras e baixas. Eu acho que nós somos iguais, temos que ser iguais nos direitos. Fora isso, nós somos completamente diferentes, cada um. E é uma loucura isso, porque cada um de nós, quem está ouvindo a gente, eu, você, todo mundo tem ali consigo algo que no corpo, ou até mesmo na personalidade, eu sou muito falante, eu tô aqui, ó, respirando para Daniel falar, para eu não falar demais. A última live que eu fiz com o Thaís, eu falei como que eu digo, meu Deus, o que quero? Eu fico me monitorando para eu transformar isso. Mas tem coisas na vida, no corpo da gente e na personalidade que a gente não ama tanto, não gosta tanto. Não agrada tanto, né? Mas, gente, a gente vai sempre, da natureza humana, a gente vai estar sempre querendo transformar alguma coisa, nem que seja o nosso corpo. Só que aí tem que ter o lance da responsabilidade, do que você pode suportar disso, emocionalmente e fisicamente. Eu, por exemplo, não gosto de correr riscos com saúde. Eu tenho essa consciência. Então, essa minha consciência faz, por exemplo, eu tenho barriga. Depois que eu parei, minha barriga, eu já tinha barriga. Já fazia parte do meu corpo. Sua estrutura. Ivete, você vai aparecer no show com a barriga penduradinha? Não, vou botar minha faixa.
Tem os recursos, tem os truques. Eu fiz aqui a matemática do negócio do marronzinho, que dá mais queijo. Tem os truquinhos. Vamos brincar com os truquinhos. Agora, não vamos deixar que isso nos domine. Eu tenho esse pensamento no meu dia a dia. Eu penso assim, Daniel, ele não precisa fazer 1000 coisas do ponto de vista estético que vá transformar a impressão que eu tenho sobre ele. E o contrário é verdadeiro. Então a gente não passa o dia se arrumando aqui, eu acordo com aquele chambre, uma taxa de que nada, mano. Eu acordo com minhas camisolas furadas. Toda remelada. Aí não, ontem foi muito engraçado que a gente estava assistindo um filme e aí eu botei uma camisola e minha irmã estava em casa e ele falou assim, não bote essa camisola, que só eu quero ver. A camisola da Paty, véia, arrastando os buracos. Mas enfim, não é disso que a gente está falando de algo muito sério. Eu quero que você fale o seguinte, que você já contou várias histórias, né, de que você sofreu quando era adolescente, porque você tinha o timbre de voz... várias coisas. Masculino, né? Não, a voz pequena, rouca. 12 anos era bizarro. A voz rouca, você sempre teve um biotipo de uma mulher grandona, né? Comprida, pernão, bundão mais grande. Ninguém me chamava para dançar nas festas de 15 anos, por exemplo. Então, você saiu desse padrão, né? Padrão de beleza, né? Estético. Como é que era para você em relação a não caber, né? Por fazer tal coisa, propaganda não coube na roupa, ou lhe exigiram que você tivesse que perder muito peso. Como é que você soube lidar com isso? Bom, como foi que você enfrentou isso? Isso é uma construção, assim. Eu acho que na vida da gente, a gente tem aquela coisa de levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso é da vida de todo mundo. Então, assim, quando eu tinha essa coisa de... Quando é jovem é mais difícil. Eu cheguei na escola, era uma sequência, assim, de equívocos, né? Primeiro, dar aquela sacaneada com o meu sotaque de Juazeiro, que é uma das coisas mais lindas que eu acho. Aí depois, a minha voz grossa, atribuíam aquilo ao fato, eles me chamam, os outros colegas me chamavam de mulher macho, que é outro equívoco, né? Tipo, se eu fosse uma menina homossexual, com 14 anos, 12 anos, isso seria, primeiro, uma nomenclatura, mulher macho é uma coisa extremamente preconceituosa, e a não aceitação de uma menina de 14 anos. Então era um bolo de coisas, e eu não fazia questão de dizer, eu não sou isso, eu não faço isso, eu não quero isso. Não, bicho, essa aqui sou eu. E eu sempre... Mas você era brava, você arrumava a mão. Não é que eu arrumava a mão, mas eu me impunha. Eu sou de uma família também, onde meu pai e minha mãe trabalharam isso em mim, uma autoestima muito forte, mas não por isso eu deixei de viver as minhas angústias nas turmas. Eu nunca fiz absolutamente nada para entrar nas turmas, porque nessa de entrar na turma, você começa a se drogar, você começa a pirar o cabeção. Você queria fazer parte de uma tribo, fazer parte de uma tribo. Você passa a se vestir de uma forma que você não gosta, você passa a falar coisas que você não acredita. Eu não faço parte da turma. Eu posso ser da turma, contanto que ela me caiba, entende? Então, assim, eu vivi todos os dilemas de adolescente e tudo. E depois também mas eu fui artístico também você sofreu muito com isso, né? Eu fui me estruturando e o que é que eu pensei? Eu vou descobrir em mim o meu melhor, onde eu posso, com esse pulo do gato, conseguir as coisas que eu quero. Os paqueras, ser cantora. O que mais chamou a atenção como cantora quando eu apareci foi exatamente a minha voz grossa, né? Que era um timbre diferente das cantoras de trio elétrico. Isso foi mencionado por várias outras cantoras e vários produtores, enfim. Eu acho que a gente tem que buscar dentro da gente, primeiro, a gente tem que saber quem nós somos, acima de tudo, antes mesmo da opinião de qualquer outra pessoa. A opinião é importante? É importante. Uma opinião, mas não um julgamento. Quando você se dispõe a dar uma opinião a alguém, você precisa entender se você está dando uma opinião, você está julgando essa pessoa. Eu acho importante pensar nisso. E você ser dono da sua personalidade, das coisas que você acredita. Eu sei exatamente o que eu posso fazer comigo e por mim. Não é a minha barriga pendurada, que já está. Eu não vou deitar numa mesa de cirurgia para seguir um padrão. Não vou. Mas aquele que quer... porque é o livre-arbítrio. Eu, Ivete, prefiro ter a segurança de estar aqui saudável, cuidando dos meus filhos com a minha família, do que correr riscos
para tirar uma coisa de mim que não vai mudar absolutamente nada na pessoa que eu sou. Eu acho que as pessoas valem mais do que as aparências. Isso é até um ditado. Mas você, por exemplo, a gente vê, né, comparando assim, trazendo para o seu meio, a gente vê hoje muitas pessoas, muitos artistas vivendo de imagem, né? Que às vezes é mais importante a imagem que ele coloca ali no clipe ou enfim, do que a habilidade dele musical, a voz, o saber onde tocar o instrumento. Na sua época, se valorizava mais você ser. E hoje é mais você ter, né? É mais essa noção da imagem. Como é que você acha que isso não tem interferência? Que na época que você está falando de 20 anos atrás. Eu acho que a coisa era mais no subterrâneo mesmo. Eu acho que existia isso, a cobrança, existiam milhões de maneiras de fazer isso. Por exemplo, os artistas da época que eu comecei a cantar e antes disso, talvez não tivessem atinados para isso, mas tinham outras cobranças de comportamento, por exemplo. Que hoje não tem? Não, hoje tem, mas hoje tem uma liberdade. O que eu faço? Eu acho que essa comparação ela não deve existir. Os tempos vão mudando e os novos tempos vão trazendo novas tendências, que são totalmente bem-vindas, né? O que eu acho que a gente vive é ainda um eco de uma cobrança equivocada sobre um padrão. Eu acho que a gente está caminhando mais rápido para quebrar essa ideia, embora seja muito, está muito cristalizada em nós todos, né? Em nós todos. A gente, por exemplo, a gente compra muita roupa. A gente compra roupa. Tá roupa cheia de guarda-roupa cheio de roupa, a gente vai lá e compra outra roupa, porque a gente não pode aparecer com a mesma roupa. E é um pensamento nosso, né? Não é um Você pensamento não compra roupa, não. Você não compra bolsa, não compra nada. Entenda, mas é porque mas eu já comprei. Olha, eu já tive. A gente viaja junto. Eu só compro uma coisa, que é tralha de pesca. Anzol, isca artificial, essas coisas de mergulho, roupa de mergulho. E ela só compra calcinha e sutiã. E roupa para as crianças. Não compra bolsa, não compra nada. Não compra nada. Sabe que nada ganha muita coisa, lógico, mas não compra para nada. ninguém se sentir assim, ai meu Deus, não. Já comprei minhas bolsas. Entendi que trocá-las começou a ser uma coisa que eu não estava entendendo. Ficar trocando as bolsas e as roupas e tal. Mas isso é o de menos, porque tem pessoas que têm prazer em se arrumar e ficar... Eu falo assim, que a gente tende a seguir um raciocínio. E sempre atrás de um raciocínio do todo, existe um grande interesse. Foi uma coisa também que eu aprendi na minha vida, na maturidade da vida. Então, o que é que eu acho que a gente precisa encontrar? Não importa se você vai se pintar de azul, não importa se você vai trabalhar dentro do padrão, não importa se você quer fugir do padrão, o importante é que você tenha consciência disso e que isso não transforme a tranquilidade da sua vida. Não importa a escolha que você vai fazer, ela precisa ser consciente. E você precisa arcar com essa consciência sua. Tanto para que as pessoas que não entram no padrão, não vão atrás das loucuras, ou como pessoas que vão entrar no padrão porque elas vão ficar mais felizes dentro do padrão. São escolhas, mas para toda escolha é uma renúncia e para toda escolha existem as consequências. É preciso saber fazer a conta, fazer o equilíbrio, como tudo na vida. E aí, em relação à alimentação, também, E a né? malhação, assim, a malhação eu malhei a vida inteira. E aí, com as pernas fortes, sempre tive as pernas fortes, fazia treinos, porque eu comecei a perceber que... Mas você treinava o corpo todo, é importante lembrar isso, O corpo todo. Né? Lógico que tem gente que vai ter um bíceps mais desenvolvido, Não, alguém o sempre cara tem que uma tem um parte do abdômen ou corpo. as costas, isso é normal, gente, né? Não Você é... conta no dedo a pessoa que você vê treinando e tá lá toda organizada dos pés à cabeça. Geralmente, não sempre, essas pessoas estão totalmente ligadas estão relacionadas com atividade física desde criança ou pessoas que trabalham nessa área. Eu sempre malhei a perna e aí quando disseram que as pernas eram bonitas eu fazia os agachamentos, mas sempre buscando a informação porque eu não podia me lesionar. Nunca caí no conto do vigário, essa expressão, conto do vigário de que eu tinha que tomar... Anabolizante. Porra, isso aí... Inclusive muita gente dizia, ela tá tomando os anabolizantes e minha pança lá bombando. Eu falava, meu Deus do céu, que anabolizante é esse que não derruba a minha pança? Mas foi uma escolha que eu fiz. Eu quero estar com essa energia real todo o tempo.
Então, Estamos aqui, né, irmão? Você está com 48 anos, 49? aonde? 48? 48 anos E você com 70? e tá aí botando as novinhas no bolso. Tô não, papo. Tá Vamos assim, deixar de tá palhaçada. assim, tá assim, com a Novinhas, energia, precisa novinhas, malhando. Tá... novinhas, coroinhas, todas felizes, botando pra quebrar, cada um na sua, a amizade continua. Então vamos para outra pergunta. Então, resumindo, em relação à alimentação, não tem nenhum segredo. Não, ela come muita fruta. As comidas que vocês venham postar, ela não come aquela mesma quantidade e às vezes ela come uma coisa ou outra a menos do que eu. Eu acabo comendo mais variedade. Mas o rango do queijo, é a comida de verdade. Deixa eu lhe dar uma dica. Daniel tem, embora ele seja nutricionista, ele faz uma coisa que eu digo a ele, papi, calma. Ele come muito rápido. Eu como muito devagar. Eu como bem devagar, isso traz uma saciedade mais rápida. Eu sempre como menos, eu boto um terço do que ele bota, fico saciada e aí vai melhorando. Durante o dia eu bebo muito líquido e outra coisa que eu faço, eu como fruta e verdura, eu amo. Então isso aí, se a gente sai muito da dieta, passa uma semana mais radical, um dia mais radical, no outro dia não há sofrimento para mim de rever, né, a questão nutricional. Uhum. Esse lance aí que ela falou do comer rápido. Isso realmente é um desafio para mim, por conta do... porque quando a pessoa é mais ansiosa, não é só o comer que fica mais rápido. Ansiosa. Não, é verdade. E eu me habituei muito tempo a almoçar, né? Fazer o esforço de sair do trabalho, do consultório, ir em casa, almoçar e voltar. E aí, naquele piloto automático, né? Mas ele não come besteira. Quase que todo mundo. Mas você almoça e não fica... comendo negocinho, como é os belisquetes. A gente tem que chamar a Cíntia para vir falar aqui. Não, Cíntia... Então, assim, esse lance de comer rápido é uma coisa que eu venho trabalhando, né? Tem até uma área da nutrição que é o Mindful Eating, que é comer com atenção plena, que é para você trabalhar essa questão do piloto automático, de você comer mais devagar, de você saborear, né? Então, assim, lógico que tem dias que eu tô mais tranquilão e tô comendo mais devagar, mas na live, por exemplo, a gente fez junto, eu tava ali pensando em 1000 coisas e mastigando, engolindo, né? Dava 2 mastigadas e pau, engolia. Então, é uma forma que a gente... É uma coisa que a gente não percebe tanto, né? Que é bom que você fale, sempre que você perceber que eu faça isso, porque assistindo coisas, usando o celular na alimentação, você come mais do que você precisa, você não nota o que comeu, você não fica saciado porque também você não tem uma memória visual do que você ingeriu. E aí você não está consciente, né? Você está distraído. Você está tomado por um outro, você está botando seu cérebro para jogar a energia dele para outra coisa. Então, assim, percebam que, né, eu que trabalho com isso, estudo isso bastante, ela também, ninguém é perfeito, gente, né? É uma coisa que eu vou trabalhando, então, assim, é uma coisa que é legal quando você começa a ter essa atenção plena de você perceber isso, né? Porque primeiro é você perceber, ou alguém perceber por você, e você depois por si só mudar, mas é algo que a gente está sempre trabalhando. Agora você tem uma coisa que é um carinho, assim, ele vai fazer a salada, gente, ele faz, pega a folha, pega não sei o quê. Eu fico olhando, é uma dança, é um encontro. Daniel com um prato de salada é um encontro. Ele pega e levanta da mesa 1000 vezes e pega uma mostarda, pega um molho, não sei o que, raspa, não sei o que. Eu fico assim olhando. É uma disposição para fazer a salada. Eu adoro, eu sou mais caretinha, assim, meu molhinho é azeite, um pouquinho de limão. Mas ele não, ele traz 2 moscadas, chocotecas, um bocado de coisa. Ele viaja também, compra muito tempero. Enfim, isso aí as caçolas. Não precisa ser todo mundo assim, né? Isso é uma questão que eu gosto mesmo, né? Eu viajo na alimentação, no sabor, né? Nessa alquimia aí. É meu trabalho também, eu acabo experimentando. Tem uma coisa que eu acho importante, eu acho que vai englobar outras perguntas que a gente ainda não acessou lá. A live vai acabar, está na primeira pergunta ainda, 9h44, vamos ver outra. Vamos fazer 2. Peraí, vamos ver aqui. Aquele negócio que você falou do alimento da alma, isso é importantíssimo. Às vezes você está com algumas questões que você não deve jogar na comida. Você tem que tratar essas questões. É o alimento da alma, né? Não é a comida. Às vezes você precisa de alguma outra assistência, alguma outra percepção de você. Porque muita gente fala, vamos fazer dieta, vamos fazer isso. Não, às vezes você tem que procurar o que está
travando você fluir na sua vida. Aqui é uma pergunta que muita gente me faz. Ó. Massa. Juliana mais M. breve. Caldas. Ah, tá, você. E no carnaval, como Ivete fica várias horas sem se alimentar no trio? A alimentação que o Daniel faz pra mim, e Janaína, minha fono, também trouxe essa Sim, ela trouxe... é muito mais Jana do que eu aprendi muito com Jana, inclusive. Jana Dá um trouxe beijo pra ela mim. aqui. É assim, a gente não podia comer nada. Jana é a fono dela, a minha fono de fono. Olga. Minha amiga também, querida, mandar um beijo. Ela deve estar assistindo a gente. Jana trouxe lá atrás, quando a gente começou a trabalhar, que eu já tinha, por exemplo, essa consciência de cuidar da minha voz, porque eu não queria usar nada que não fosse a própria potência da minha voz e o condicionamento físico dela. E aprendi com Jana isso, a gente malha a voz para o carnaval. E ela trouxe o seguinte, como eu tenho refluxo, e eu sou muito agitada e tal... E o próprio esforço do cantar, né, Por uma causa coisa que do a Jana diafragma. fala, todos os cantores, praticamente quase todos os cantores, eles têm uma predisposição a ter o refluxo, e o refluxo é a coisa mais temida para um cantor, porque o ácido do estômago, ele vai queimar a corda vocal, e se queimar a corda vocal, faz hemorragia de corda vocal. você fica afônica, Você sem fica, falar. eu já tive hemorragia de corda vocal porque quando tinha um refluxo, eu estava em Maceió, foi horrível, a Jana estava comigo, e graças a Deus a gente, imediatamente ela disse, é um refluxo. E foi terrível, fiquei 10 dias sem falar, enfim. Então você come muito pouco, independente do que se coma, se come muito pouco, por conta desse volume de comida, não ficar um volume de comida muito grande no estômago. E com valor energético Aí você come maçã, né? Come maçã, Aí banana. ela faz um combo, mel, assim, ela bota castanha, banana, passas. açúcar mascavo e passas. Porque como eu estou muito emocionada, muito ativa... Mel não, mel é da pigarra, acho, né? Não, mel pesa, quando pega na corda vocal. Umas coisas que eu nem E sabia. dá muco. Então ela põe o açúcar mascavo. Tudo isso é fonte de energia. A banana tem um potássio, o açúcar entra... Tem as castanhas também, de caju, às vezes um pouquinho de As castanha. castanhas de caju e tudo que me dá energia e que potencializa, o alimento é potencializado. Então eu como, é impressionante, gente. Eu venho aqui cantando pá, a energia vai caindo, ela vem, eu como, e é um alimento onde eu posso comer e cantar, porque não é toda hora que eu paro, eu só paro para fazer um xixi, olhe lá. Então ela traz o pratinho, eu acho que muita gente dos meus fãs sabem disso, e ela me dá a comida, eu como algumas colheradas, e aí vem bomba, o açúcar mascavo vem, parece que o corpo tá chupando, e aí ele vem e entra como um carboidrato simples, né? Não entrar nesses detalhes não, que isso aí essas é coisas técnico demais. Fica chato o papo, se for assim. E aí vem com tudo, bebo muita água de coco, que é um isotônico natural. Sim. E eu taco o pau. Tá vendo aqui, ó, tá já quase dando palestras. Eu tô demais. Então é isso, e essa energia, né, ela... E vocês, né, gente, lá embaixo, olhando pra mim, aí eu posso ficar até sem comer, tá tudo certo. Aqui, Você passa alguma estratégia como... você tem alguma intolerância? Aqui, vamos ver isso aqui. Ivete tem alguma intolerância alimentar? Questão Gente, eu posso falar, sem sacanagem, hoje eu comi um pão. Eu fui aprendendo isso com o Daniel também. O pão, eu como assim, tipo macarrão, eu como biscoito. Agora, pão... Quando você tá falando isso, é normal, né? O macarrão Quando eu normal, como, o pão normal. Quando eu como essas coisas. E eu dificilmente como pão, então eu procuro ir para as raízes, que eu também já trago essa herança da minha família, e Daniel trouxe ainda mais essa consciência. Do cuscuz também, né? Eu como muito aipim, inhame, batata doce, banana da terra, que eu adoro, que não é difícil para mim comer. Aí hoje eu comi um pão. A Sinfonia dos Pardais. Eu solto o pum o dia inteiro. Então eu acho que eu tenho alguma intolerância a... E o pum dela não fede, ela é tão perfeita que o pum dela... É um pum de flores. Não, não é papo, eu fico, e fica assim, e se eu vou viajar, então, subiu o avião, acabou o dia inteiro. Então, eu acho que no pão, não sei se é alguma coisa que usa para fazer o pão, não sei. Ela... Não é só o pão, né? Como pouca isso massa. é muito comum, né? Tem muitas pessoas que têm intolerância, essa intolerância é pessoal, tem gente que tem intolerância a um gole
A gente tem intolerância a traço, a gente tem intolerância a um Uma copo cheio. substância que você não sabe nem o que é que está ali dentro. E aí ela tem uma certa intolerância à lactose, quando come uma coisa com leite, e quando come farinha de trigo, então pizza, bolo, pão, Pô, pizza ela também, tem distensão abdominal, né, formação de gases, mas não chega a ser uma intolerância grave. Ela Não, tem esse show. desconforto, né? Quantos shows me diziam que eu estava grávida? Repare, aqui uma coisa das internas. Deu dizer, meu Deus, eu comi uma coisa errada antes de fazer o show. Comi uma coisa que eu nem sabia que ia me fazer mal, uma distensão abdominal absurda. Eu boto aquele meu body desgraçado que toma conta da minha alma, mas a barriga estufada. Eu já fiz show de nego garantir que eu estava grávida. E eu mesmo vendo a foto, eu digo, poxa, não tem nem como eu evitar uma conversa dessa, porque realmente meu abdômen estava estendido. Mas eu tenho esse isso problema. inclusive, é um detalhe que muitas mulheres se queixam no consultório, falam, Daniel, eu tô com o estômago alto, eu tô com a barriga grande, na verdade não é nem o panículo adiposo, né, a banha que a gente chama, é formação de gases por fermentação, né, por intolerância, que pode ser não só a lactose, mas a outras, as proteínas do leite também, também a farinha de trigo. Então, o que acontece é que, às vezes, você mudando a alimentação, né, restringindo um pouco mais as farinhas e comendo mais raiz, você consegue passar batido nisso e ficar mais confortável, né? Porque tem também, não é nem questão da estética, é o conforto de você, ela canta, ela aperta muito o abdômen, né? Contrai muito o abdômen, em dia de o show, core. eu tento não fazer isso. Agora, uma coisa também que eu aprendi com você, meu amor, que é o seguinte. A gente vive, em relação ao desconforto, a gente tem que tomar uma postura, né, com essa alimentação, para evitar o desconforto, mas tem os prazeres também. Pronto, aí Então, falando de prazeres, essa pergunta aí. Tem os prazeres, a gente não deve abrir mão desses prazeres, porque senão fica sem graça. Então você mantém uma rotina de saúde, de alimentação equilibrada, para que você possa também, dentro dessa alimentação equilibrada, há que se ter prazer também, porque Lógico. existe o prazer se você se habitua, seu Não corpo... pode abrir mão disso, né? Não, e o corpo começa a sentir a diferença de você estar cuidando dele, você se sente melhor, e aí você começa a entender que isso atribui-se à alimentação e ao modo de vida também. Mas sai ali, pô, vai para o aniversário, tem lá, tá rolando uma macarronada, você vai dormir, Pepe? É uma questão de equilíbrio, né? Porque assim como é importante você ter prazer na comida, no que você come, é preciso também descobrir o prazer além da comida, né? A gente tem uma família que a gente é muito amigo, a gente de vez em quando se encontra, vai pra fazenda, e que o pessoal a sua família também é um pouco assim, né? Tudo é em volta da comida, é muita coisa, Deixa eu falar uma coisa a vocês, uma coisa de todos. A última reunião que nós tivemos aqui de família era a massa de banana verde, a massa sem glúten. É uma herança comportamental, eu quero dizer, entende? É uma herança comportamental e que muita gente passa o dia inteiro usando a comida não só como fonte de prazer, mas como entretenimento, e aí não consegue encontrar uma vazão a isso, entende? Outra coisa que rola, os encontros estão fadados a gente falar disso. A pessoa sai ou para tomar uma cerveja, para comer a fritura, para comer não sei o quê, e passa a noite se martirizando e comendo. Ou você vai e muda a prosa e come sua batata e toma sua cerveja e faz o que você foi fazer ali naquele lugar, e depois você retoma a sua rotina. Eu acho que os exageros todos, tanto para mais, tipo se empanturrar, comer loucuras, rodízio, só ficar enlouquecendo e ser uma pessoa completamente pesando comida, não como isso, não como aquilo, você começa a ficar antissocial, você não consegue encontrar pessoas que vão ficar se sentindo bem ao seu lado, e aí você começa a achar que você está sendo eliminado, cancelado, como diz na internet. Eu acho que tudo na vida é equilíbrio. Isso aí que ela está falando, você está dizendo, a gente chama de mentalidade de dieta, né? O comer transtornado, são as pessoas que vivem se priva e quando vai comer, se priva e também fica atribuindo aos alimentos
um valor que, além do que eles têm. Então, isso é bom, isso é mal, isso é mocinho, isso é vilão, né? Enfim, tem muito terrorismo nutricional, né? Que a gente vê aqui pela internet, que muita gente faz, inclusive, né? O glúten, a lactose, o colesterol, Você sabe enfim. quando saiu essa coisa do glúten, que as pessoas começaram a descobrir que tinham pessoas intolerantes e tal, rolou uma indústria de vender essas coisas como se fossem coisas que emagreciam. E eu dizia, mas gente, que relação tem o glúten e a lactose com emagrecer? Não é? Eu conheço pessoas que não comem glúten, não tomam lactose, não gerem lactose, e nem por isso são magras ou são saudáveis ou têm hábitos saudáveis. Simplesmente tirou uma substância que o corpo não estava conseguindo digerir, absorver, né? Aqui uma pergunta. O doce lá, me falou do doce, eu esqueci de ler o nome da fofucha. O doce eu como, porque eu sou louca por doce. Não como todo dia, porque eu acho que é ruim para o meu corpo. Açúcar e sal. Para a pele também, né? São os maiores inimigos. Com a pergunta aqui. São os maiores inimigos da gente. O açúcar, ele dá para você, eu pelo menos sinto assim, ele dá uma energia momentânea e depois lhe prostra. Não é? Tá sabidinho, meu amor. É na prática, amor. Eu jogo lá aqueles casadinhos, eu nem amo brigadeiro. Eu amo casadinho e amo aquele da uva dentro. Ó, chega a gol. Mas eu como meu doce. Agora, E como é que você dosa isso? Ele quis saber isso. Como é que você se relaciona com o doce? Como é que você dosa aí isso? você tem que se vigiar mesmo. Você tem que vigiar. Como é que é isso? É igual a Explique melhor. Rapaz, O que não é visto não é lembrado? não. Ou ficar... Não, eu acho que você... Ficar vendo e falar assim, como. Não, é aquilo que eu falei. Você foi pra festa. Eu vou fazer o quê? Nem eu não vou comer, nem eu vou enlouquecer. Eu vou ter a delícia de sentir o gosto desse doce, que eu adoro, e vou me Mas eu dar... tenho uma dica pra você que vai pra festa, que tem dificuldade de ter esse controle. Joga uma Não sopa sei nem se pra- a palavra, não sei se a palavra é controle, né? Derruba um prato de sopa. É você não ir de barriga vazia, porque, pelo menos aqui, eu também tinha isso, você tem mais. Esse negócio de não vou gastar minha barriga, vou pra festa, vou tirar a barriga da miséria. Isso é um pensamento muito comum das pessoas de, vou para um casamento, eu vou comer em casa, se lá vai ter lagosta, vai ter isso, que a gente espera, né, de encontrar num casamento camarão, não sei o quê. E aí a pessoa vai, às vezes ficam horas sem comer, porque demora, às vezes o casamento atrasa, enfim. E aí quando vai, junta a fome com a vontade de comer, e aí você fica o Tasmania do casamento, comendo tudo. Você não cumprimenta no noivo, ficar ali naquela beirada da mesa, só vendo quem vai ser o primeiro a tirar. É até uma das coisas que eu percebo que às vezes me leva a comer mais rápido, é porque eu não tenho muito hábito de fazer lanches. Então, às vezes eu chego na hora do almoço já azul de fome. Então, quando eu sento para comer, que a comida vem, né, tem a ansiedade da agonia da correria do dia a dia, né, o que eu vou fazer à tarde. Sim, da personalidade também. E das coisas que a gente planeja para fazer num dia que às vezes não dá para fazer em 24 horas. E aí vem a fome, então tudo isso é importante, mas eu acho que o a truque dica é é essa. tomar uma sopinha, um suquinho. Comer uma fruta, pelo menos, Um alguma suquinho, coisa, né? Não de barriga suco, vazia, né? Um suquinho de laranja dá, primeiro que é calórico, que só. Mas dá uma o segurada. suco vai rápido, desce rápido. Mas suco de laranja dá uma saciada, pelo menos comigo. Com bagaço, então, né? Agora, casca, que eu como casca, né? Daniel pira que eu como casca. Conta esse negócio da casca. Olha só, quando eu conheci ela, eu Pirou, apresentei um pedaço Chupava. apresentei um pedaço de melancia pra ela. Apresentei. Aí você pega a melancia, aquela coisa vermelha bonita, né? Você dá uma mordida, você dá um beijo e tal. Daqui a pouco, de repente, a melancia acabou, a parte vermelha. O que a gente... Não, caroço também eu mando. O que é que a gente faz? Né? Eu falei, de onde tá vendo esse croque? Era croque. Eu falei, tem alguma granola aqui nessa melancia? Não, Esse é o esmério da frente. era o caroço da melancia. Aí, beleza, caroço, né? Dá até pra entender. Mas aí de repente ela pegou a casca da melancia e eu vacilei, olhei para um lado, olhei pro outro, tava ela comendo a parte verde e branca da melancia. Aí eu falei, menina, você
Tá com fome, quer que eu peça uma pizza? Quer que eu peça... Quer que eu peça Minha gente, olha, eu vou lhe falar Quer que eu uma coisa. faça um feijão pra você comer? Aquele que eu contei a vocês lá em casa, a gente não sabia o tamanho da necessidade. Deixa eu pegar o negócio. Vá. Pai de 6 filhos, meu pai e minha mãe. Então, tiveram momentos na vida da gente que a coisa ficou... Meu pai comprava mesmo na conta, às vezes não na conta para os 6 filhos, era o que tinha. E ele achou, além dele ter conhecimento disso, que ele era um cara bem inteligente, ele falava pra gente, a fibra da fruta está na casca. Eu acho que ele começou a falar pra gente isso, pra gente comer a casca. Por quê? Obviamente tem fibra, e a gente, né, cara, tem fibra na casca das frutas, e a gente começava a ficar mais saciado. Então, assim, a gente... Rapaz, entupir. Tipo, vamos acalmar essa rapaziada. Vamos acalmar essa rapaziada. Então, eu criei o hábito de comer casca. A única fruta que eu não como casca é banana, que aí ia ser tomate. E... Aí eu ia soltar um punga, eu disse, golpe do gaiato. uma bomba de mil. E abacaxi. E tem outra fruta que eu não como. Aí como de manga, como tangerina, laranja, vixi, tudo isso aí. Kiwi, melancia, melão, putz, adoro. Era conhecida também como esmeril da França. Draga. E outra coisa também, quando a gente foi almoçar, depois de já ter ficado assim, já tava ficando, se pegando, eu chamei ele pra almoçar lá em casa, tava tendo uma galinha. Aí eu fiquei assim, sacando ele, rapaz, ou eu jogo limpo, porque esse cara vai descobrir aos poucos, é melhor jogar. E aí comecei a mastigar os ossos. À medida que eu ia mastigando os ossos da galinha, ele ficou olhando assim pra mim, tipo, meu Deus, que mulher é essa, velho? Comia, eu chupo o osso e tal, mas triturar, quer comer, eu falei... Ordens de painho também. Aqui, Vete, você tem rotinas para a pele, principalmente o rosto? R.Mendes 1982. Mendes, eu tenho sim, eu não durmo maquiada, por exemplo. Eu sempre limpo a minha pele. Como eu te falei, não bebo. Eu bebo eventualmente, assim, uma taça de vinho, mas só para dizer que sou Em momentos especiais. na hora que vai ter o negócio. Mas eu não fumo, não bebo. Como eu falei, tem uma alimentação, acho que a alimentação, a pele é o que está de dentro para fora. Fala do melasma, você tem? Como é que Eu você... tenho melasma, aqui eu tô com uma basezinha que escondi, mas tenho melasma que eu comecei a ter na primeira gravidez de Marcelo. Já Ficou mais linda ainda, ficou uma onça pintada. E aí, eu tenho melasma, procuro, não sou uma neurótica do protetor solar, assim, não sou uma pessoa neurótica, porque eu acho que a vitamina D tem que estar dentro da gente. É isso, eu não sou muito grilada com as coisas não, velho. Eu não sou grilada. Mas eu me cuido. a rotina é aqueles creminhos que você passa, né? A rotina eu faço minhas máscaras de flores, máscara disso, máscara daquilo. Mas o importante é a sua pele se manter limpa. Eu acho que uma pele limpa, o corpo de uma forma geral. Você hidratar essa pele com hidratante que lhe convém também. Mas eu acho que a pele da gente é um reflexo de como a gente vive. Eu conheço tanta gente que tem uma vida, se alimenta direito, mas tem uma vida super estressante, tem rosácea, né? Rosácea que chama. A pessoa tá ali malhando, come tudo na tapoé, tudo organizado e a cara bombando. Porque até essa vida, essa vigília constante, gera um estresse, gera uma ansiedade, gera, meu Deus, e gera também, sabe o quê? Uma pequena depressão, quando você não consegue seguir à risca o que você acha que está certo. Tem gente que acha que fica aquela dieta radical. Quando você sai por alguma razão, por uma questão de oportunidade, de possibilidade mesmo, você está num lugar onde não tem o que você come. Vira um transtorno alimentar, né? Vira uma condenação para a pessoa. Então, isso também. Então, a pele, acho que a pele é isso mesmo, é um reflexo. Outra pergunta agora. Leia. Vevete, tá com que? Assim, ó. Não, eu tô aqui super organizada para não ser falateiro. Vevete, com que frequência você faz atividade física? Beijos, rainha, te amo. Um beijo, como é o nome? J. Meneghelli. Um beijo, querido. A frequência... Todo aí a gente tem que falar antes e depois dos filhos, né? É assim, a minha atividade física, eu faço todos os dias, né, cara? Todos os dias. Quando é possível. Quando é possível, porque a gente tem uma rotina, os nossos filhos têm uma rotina maravilhosa.
foi uma coisa que eu também não abri mão, que eu acho que rotina traz saúde física e aprendi mental. com você isso. A rotina traz saúde mental. Primeiro, a pessoa consegue seguir uma rotina, ela está assegurada, especialmente crianças. Crianças que têm rotina, elas não criam expectativas de ansiedade, seguras, né? Elas ficam mais seguras. Agora eu sei que minha mãe vai fazer isso comigo, agora eu vou comer, agora eu vou dormir. Não há uma expectativa, meu Deus, o que, é que vai acontecer comigo? Pode parecer exagero, mas às vezes a criança não verbaliza. Mas a memória afetiva que a criança tem desses momentos e de ter rotina, constrói o adulto, uma pessoa mais estruturada, mais equilibrada. Eu acredito nisso. E isso tem relação com tudo na nossa vida, não só com a alimentação, com o peso, com os resultados, né, de você no seu trabalho, enfim, tem relação. Começar e o cara que não terminar tem a as rotina, coisas, não tem disciplina, não tem, né, não tem. Começar e terminar as coisas, disciplina, que é sinônimo de saber começar rotina. o dia, saber finalizar o dia. Isso. Saber, Então, né, agradecer o dia. A gente foi muito criterioso com isso, assim. Eu abri mão de muitas coisas e continuo abrindo mão. Uma delas é, por exemplo, a malhação, que eu me sinto super bem quando eu malho, que é o seguinte: os meus filhos, a rotina deles são prioridade para nós. Todos os dias dá tudo certinho. As meninas agora estão dormindo, ficam tranquilas, dormem a noite inteira. Marcelo já está numa idade onde ele me avisa: minha mãe, eu vou dormir, minha mãe, não vou dormir. Ele já está com uma certa independência, já está independente nesse aspecto. Mas eu só faço coisas como atividade física quando há um tempo dentro dessa rotina. Então elas têm um cochilinho de manhã. Se eu consigo colocar as duas naquele tempo, existe um gap ali, como é que chama? Um espaço entre a vidinha das duas, mas estão sempre ali, é uma diferença de 15, 20 minutos a meia hora. Se eu consigo, eu não faço de rogada, eu me jogo e vou malhar. E todos os dias eu faço treinos dentro do meu tempo. Se eu tenho um tempo maior, se eu tenho mais disposição, eu faço treinos mais longos. Se eu tenho curto tempo, eu tenho treinos curtos. Tudo isso que eu faço sempre com a supervisão de um profissional. No meu caso, meu personal chama Joca. Ele é o cara que diz: ó, Ivete, você vai fazer... Um abraço aí pro animal. Que tá fazendo aniversário de casamento hoje, ele e Paula. Sabia não. Um beijo, já vi agora uma postagem deles. Casal lindo, paz de Pietra, que a gente ama também. Esse é um profissional também muito... E também tem isso, viu, gente? Vocês se aproximarem e buscarem pessoas que tenham relação com saúde. De verdade, então, né? O Joca, ele nunca trouxe assim pra mim. Não, ele nunca falou assim pra mim: vamos enlouquecer no carnaval. Ele fala assim: não. Tipo, você acabou de sair do seu parto quando eu comecei a treinar de volta. Nós malhamos, eu malhei até o meu 7º mês com ele. Quando eu voltei a treinar... Preocupado não lesionar, né? Ele falava: não, calma, vamos reaprender movimentos. A sua bacia abriu, a sua bacia não sei o quê. E tudo para uma longevidade, para ter saúde, para ter essa energia. Manter, né? Manter isso. Então, assim, eu tenho um fisioterapeuta que é Thiago, que está sempre atento, me ajudando. Com Arivan também ajuda. Arivan, meu amigo querido, um abraço, me colocou para fazer um show uma vez, eu estava com um ligamento rompido, ele me ajudou muito, Arivan. Enfim, todos esses profissionais que cercam a gente são profissionais que têm que ter uma mesma mentalidade que a gente. Porque às vezes você vem aqui num caminho, enquanto profissional ansioso, atrás de resultados rápidos. Os resultados rápidos, em algumas situações da vida, eles são fundamentais, né? Emergenciais. Mas na grande maioria das vezes é preciso ir paulatinamente, até para que você adquira ali aquela experiência, que é o que hoje eu tenho a partir desses profissionais. Então, assim, eu tenho um tempo maior, eu faço um treino maior. Eu tenho um tempo menor, eu tenho como otimizar toda essa carga. Mas não deixe de treinar, né? Não deixe de treinar. Se eu estou cansada, eu obedeço meu corpo. Eu digo: hoje eu não vou treinar. Descansa, no outro dia treina. Aí no outro dia eu treino mais forte. Eu alterno, eu não fico naquela obsessão. Eu gosto de correr, corro todo dia, não. Eu vou fazer um aeróbico gigantesco, não. Vou fazer aqui um tiro. Vou alternar a corda, vou fazer bicicleta. Nadar também. Nadar. Enfim, eu fui aprendendo isso. Mas tudo isso, o pilar disso, tudo que eu faço é saúde. Ó, a live vai acabar, o tempo. A gente vai voltar. Eu tô adorando. A gente vai voltar e continue perguntando. Sei que eu ia dizer agora o que você não sai daí. Então é isso. Peraí. Conrado _ Rosaira. Ivete linda, você retém líquido, amor.
Eu sou duas pessoas. Não conheço uma mulher que não retenha líquido, né? Olha, eu retenho líquido, mas vou lhe dizer, o que é que eu faço quando eu tô... Água pra retenho? dentro. Água. E aí, xixi, Drenagem xixi. também você faz? Drenagem. Mas quando você O não tem exercício também. dinheiro para drenagem, você não tem tempo para drenagem, você não tem Bom. água, Pouco sal na comida também, pouco né? sal na comida e água. Eu bebo muita água. E funciona. Aí você começa a fazer xixi, aí você já vai sentindo que aquela marca que a calcinha deixa na perna, entre a perna e o quadril ali, o bumbum, a cintura, a calcinha começa a marcar e você vai no final do dia ela já não tá apertando tanto. Aí você tem um marido que vem com a mão e Que mentira. dá uns apertos e aí essa Mentira, marca... mentira. Eu que faço massagem nesse safado. Faço sim, mano. Fica Faço quieto. cada massagem tântrica. Vamos aonde? Vamos lá, vamos ver. Faço sim, fala a verdade. Tântrica não, como é? Essa Cara, você massagem nunca que fez começa- isso, nem eu. Como é que Eu você- passo o óleo, começa assim, aí depois eu... Bora, peraí, deixa eu putaria. Vai, ô, menino. Vamos fazer aqui, vamos finalizar e vamos voltar, viu? Vou Tá. deixar salva essa live. Beijão. Beijo.